Olá pessoal, vamos a esse segundo vídeo sobre função do primeiro grau, também chamada função afim. Vamos aqui recapitular o que foi falado no primeiro vídeo, falar de casos particulares e mais explicar os tipos de exercício que mais caem no vestibular sobre função do primeiro grau. Bom, então temos aqui um mapa mental, função do primeiro grau, é do tipo y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b, tá? A é coeficiente angular, mede a declividade da reta, b é coeficiente linear, onde a reta corta o eixo y. Lembrando que o gráfico é uma reta. Se a é maior que zero, a função é crescente, se a é menor que zero, a função é decrescente. Ok? Aqui são os casos particulares, e que eu vou explicar em seguida. Casos particulares de função afim. Se temos a f igual a f de x igual a x mais b. O a e o b, eles podem ser qualquer número real. Então, pode ser zero também. Não tem nenhuma restrição. Logo, podemos ter o b igual a zero. Se o b for igual a zero, teremos uma função linear, que vai ficar f de x igual a um ax. Exemplos, y igual a 2x. Aqui o a vale 2 e o b vale 0, certo? Corresponde à reta azul aqui, tá? E y igual a menos 3x. Um outro exemplo, o b também é 0. E o a é menos 3. Desculpe. Veja aqui, no gráfico. Qual a característica do gráfico quando a função é chamada linear, quando b é igual a 0? Passa pela origem dos eixos. A reta passa pela origem dos eixos. E a inclinação da reta em relação ao eixo x vai depender aqui do valor do coeficiente angular, que é o a. Vamos ver o segundo caso particular. Quando o a é igual a 0. Quando o a é igual a 0, na função f de x igual a x mais b, aqui vai sumir esse termo, vai somar só o b. Então, é chamada função constante, não depende do x. Veja aqui, exemplos, y igual a 2. Veja, o a é 0, porque não tem o x. E o b é 2, né? Muito bem, y igual a 2, como será o gráfico? Então, quer dizer que passa por y igual a 2. Aqui temos o x, o y igual a 2, essa reta paralela ao eixo x. Ah, então quando é função constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Veja o segundo exemplo, y igual a menos 1. Aqui é o menos 1, né? No y também passa uma reta que a reta é paralela ao eixo x. Ou seja, para qualquer x, o y sempre será menos 1. Tá? Esse daqui, esse exemplo. E também não podemos esquecer que, para aproveitar aqui a função y igual a 0, veja, o b é 0. Então, passa pelo y igual a 0, que é aqui. Ah, então é essa reta. Então, é exatamente o eixo x. Y igual a 0 é o eixo x. Muito bem. Agora, vamos para dois tipos de exercícios que são pedidos vestibulares sobre função do primeiro grau. Veja esse primeiro exemplo, que é um exemplo prático de contexto. Temos aqui um contexto, que isso cai muito no Enem, contexto, né? Que aí nós vamos aplicar a função do primeiro grau. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 1.500, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 6% sobre o total de vendas
que ele faz durante o mês. Assim, nessas condições, podemos dizer que qual será o seu salário, qual a função, nós estamos procurando aqui a função salário. Bom, gente, é o seguinte, sempre que falar no contexto de uma parte fixa, uma parte variável, é função afim do primeiro grau, tá? Bom, a função do primeiro grau é f de x é igual a x mais b. O b será a parte fixa. E o ax vai ser a parte variável. Então, nesse caso, o salário mensal, que pediu a função salário mensal é 1.500, que é o B, a parte fixa, que só inverteu, mais 6%, 6% é 6 dividido por 100. Então, 0,06 vezes o total de vendas do mês. Muito bem, então nós vamos ter a seguinte função, S de x, que é a função salário, é igual 1.500 mais 0,06 x, onde x é o salário. O x, desculpe, é o total de vendas no mês. Muito bem. Vamos agora ao segundo tipo de exercício. Determinação de uma função afim, conhecendo-se seus valores em dois pontos distintos. Uma função afim, f de x, fica inteiramente determinada quando conhecemos dois dos seus valores, f de x1 e f de x2, para quaisquer x1 e x2 reais. Isso quer dizer que a partir desses dados determinamos os valores de A e B. Bom, o que é esse tipo de exercício? É assim, se a gente tem a f de 2 igual a menos 2 e f de 1 igual a 1, nesse exemplo, você tem dois parzinhos xy, eu consigo determinar, nós conseguiremos determinar qual a função associada y igual a x mais b, determinando A e determinando B. Na prática, no vestibular, nos vestibulares aparecerão um gráfico com 2 pontos assinalados, pelo menos 2. E aí, a partir desses pontos, pede qual a função associada, ok? E nós faremos de duas maneiras. Então, aqui, por exemplo, eu fiz aqui. Então, aqui tá f de 2 igual a menos 2, f de 2 igual a menos 2, f de 1 igual a 1, ok? Né? Então, aqui tem o ponto A e o ponto B, e eu liguei e tem essa reta. Ó, então, primeira coisa, se é reta, é função do primeiro grau. Então, a forma geral é y igual a x mais b. Temos o ponto A, que é o 2 e o menos 2, sempre o x primeiro. O ponto B é 1 e 1, 1 e 1, certo? Lembrando que o primeiro sempre é o x e o segundo é o y, tá? Bom, se esses dois pontos estão na função, é que eles satisfazem a função. Então, nós vamos substituir o xy aqui duas vezes para o a e para o b. A única incógnita as incógnitas serão o a e b, que nós teremos determinar, que nós estamos buscando, para poder montar a função associada, que é o que está pedindo o problema. Então, presta atenção. Vamos substituir, então vou colocar aqui, substituir A e B, aqui. Então, no lugar de x eu vou pôr 2, e no lugar de y eu vou pôr menos 2 aqui. Então, vai ficar menos 2 é igual, o A incógnita, o x é 2 nesse caso, mais b. Aqui, vamos substituir o x e y, agora vamos substituir o ponto B. Então, aqui vai ficar 1 é igual
A é minha incógnita, o x é 1, né? Porque o x é 1, o y é 1 também, mais b. Obtivemos aqui um sistema de equações. Vamos escrever melhor aqui embaixo. Então, vamos colocar 2a mais b é igual a menos 2, e aqui a mais b é igual a 1, tá? Como eu vou resolver esse sistema? Você pode resolver por substituição ou por adição. Eu vou resolver por adição, que tá mais fácil. Vou multiplicar por menos 1 aqui, essa linha de baixo, copiar a primeira, e multiplicar por menos 1, ambos os lados, não altera a equação. Menos a menos b igual a menos 1. Por que eu fiz isso? Porque na hora de somar, a gente percebe que aqui haverá um cancelamento. 2, agora eu opero os outros. 2a menos a dá a. Menos 2 menos 1, menos 3. Então, obtivemos o A, que é menos 3. Para obter o B, a gente volta em qualquer equação. Vou voltar essa aqui que tá mais fácil, né? Vou voltar aqui, A mais B é igual a 1. Então, eu substituo o menos 3. A única incógnita será o B. B é igual, esse é menos 3, a inversa é mais 3, 4. B é igual a 4. Achei A e B, vamos dar a resposta. A é y igual a x mais b, a forma geral. Você volta na forma geral, substitui o A por menos 3 e o B por 4. Para deixar aqui qual é a função associada àquela reta. Menos 3x mais 4. Ah, mas termina assim, professora? Com uma equação? Sim, porque estava pedindo justamente qual é a função afim associada àquele gráfico. Então, a função afim tem que aparecer o x e aparecer o y. Para você ver se está correto, você poderia verificar substituindo novamente aqui o x e y para ver se essa satisfaz a equação. Gente, poderia fazer de uma outra forma, né? Então, solução 2. Lembra? Desculpe, tem aqui um bichinho concorrendo com a gente. Solução 2, eu tenho que achar o A e o B, não é isso? Para substituir na forma geral. Bom, o A não é delta y sobre delta x? Coeficiente angular. Então, aqui nós vamos fazer a diferença dos y nesses pontos aqui, sobre a diferença do x. Bom, vamos marcar aqui o A de novo, ponto A e o ponto B. Esse jeito é mais rápido, tá? Vamos lá. O delta y, nós vamos fazer a diferença dos y primeiro. Aqui você tem que tomar cuidado, sempre ir do A para o B, tanto para o x como para o y, tá? No mesmo sentido. Então, eu vou do A para o B. Menos 2, menos 1 é a diferença dos y. E a diferença do x, vou também do A para o B. 2 menos 1. Então, deu menos 3 sobre 1, que é menos 3. Achei o A. E para achar o B? Bom, gente, o B é a intersecção da reta com o eixo y. Se aqui estivesse tocando, a gente já vê muitos exercícios, a reta intercepta o eixo y. Você pega direto o B aqui. Nesse caso, não. Então vamos lembrar, B é inter com eixo y. Direto. Porém, aqui não. Não está marcando aqui qual a intersecção. Então, nós vamos ter que fazer uma outra coisa. É substituir no y igual a x mais b. Dos pontos, eu vou pegar o b, que é o número mais baixo. xy, vou substituir aqui. E o a que eu já tenho. A única incógnita será o b, concorda? Então, vai ficar 1 é igual, o a é menos 3, o b é 1 mais b. E aí, 3, a inversa é mais 3, b é igual a 4 também. E aí, você responde, então, y igual, seria ax mais b, a forma geral, que você tem que memorizar, né, para resolver os exercícios. Y é igual, substitui o a, que é menos 3x mais b, obtendo a mesma resposta da outra solução que nós fizemos por sistema, tá? Bom, pessoal, é um pouco extenso. Eu recomendo você ver esse vídeo novamente, tá? Para entender bem os dois tipos de exercício que eu falei, que é quando tem o contexto, lembrando que a parte fixa é o B, a parte variável é o AX, e esse outro exercício que é dado dois pontos
e a reta, determinar qual a função do primeiro grau associada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, pessoal, bons estudos!